Estamos aqui em mais um episódio do podcast Conhecimento em Pauta. Eu sou Márcia Cutri e hoje como tema nós trazemos o impacto do racismo estrutural na trajetória educacional no Brasil. Como convidado, Fábio Conceição. 62 anos, militante antirracista há mais de 40 anos, professor de História na Educação Básica da Rede Privada de Ensino do Rio de Janeiro, especialista em Educação Antirracista pela Faculdade de Educação da UFRJ, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet Rio de Janeiro, gerente do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Baema Educação, candomblessista, salgueirense, botafoguense e até gaguejei agora, olha. Botafoguense. Isso aí é a melhor parte. É a melhor parte? Cavaquinista. Já tá aqui pra gente também falar sobre isso. Tô aprendendo ainda, só sei 2 músicas. Só sabe 2 músicas? Não. Você é muito especial, Fábio. É uma honra estar aqui com você Prazer hoje. Prazer é meu, que alegria, Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado pelo convite. E vamos falar muito sobre racismo estrutural. E aí, para iniciar tudo isso, eu queria que você explicasse o que é o racismo estrutural. Eu acho que é muito importante, Márcia, a gente ter em mente que não é possível a gente pensar a realidade brasileira hoje e também pensar a história do Brasil sem levar em conta as relações raciais. Não tem como, é inescapável, por uma série de razões, né? Primeiro, os últimos dados do censo do IBGE demonstraram, né, negros, pretos mais pardos, de acordo com a classificação do IBGE, compõem a maioria da população brasileira, cerca de 55%. Nós estamos falando algo em torno de 120 milhões de brasileiros que se autodeclararam negros. Então, somos um país de maioria negra. Essa é uma questão. E se formos dar uma olhada na nossa história, né, em todo o território nacional, durante o período colonial e o período monárquico, havia escravidão no Brasil, e a escravidão africana, fundamentalmente. Embora tenha havido também escravidão indígena, mas a escravidão africana que se consolidou em todo o território nacional. Foram aproximadamente 5 milhões, 6 milhões de africanos escravizados que entraram no território brasileiro durante 400 anos. Né? O regime escravista durou aproximadamente 400 anos. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. E no pós-abolição, já na República, o Estado brasileiro coloca em prática uma política pública para promover o embranquecimento da população. Tudo isso ajuda a entender as condições sociais, materiais que a maioria negra se encontra hoje no Brasil, ainda na condição de subcidadania. Então não tem como a gente pensar em Brasil sem pensar em relações raciais. Por isso que é fundamental a gente entender o que significa racismo estrutural, né? O que significa isso? É fundamental. Silvio Almeida, hoje ministro dos Direitos Humanos, foi a figura que, vamos dizer, popularizou, né, esse conceito de racismo estrutural. E esse conceito de racismo estrutural indica que todos os aspectos da sociedade brasileira são organizados com base nessa questão, com base no racismo. Estão estruturados na vida política, a vida econômica, a vida jurídica. Está organizada tendo como premissa, mesmo que não tenha a intenção disso, mas mesmo tendo a premissa de manter a população negra à margem. Eu gosto muito, para definir racismo estrutural, de uma definição que foi trazida pela professora Lia Schuckmann. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ela é doutora em psicologia. Ela diz o seguinte: quando falamos de racismo estrutural, estamos dizendo que se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. Isso é racismo estrutural. Se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista, né? E ela mesma, Márcia, dá um exemplo que eu acho muito interessante. Nós vivemos aqueles anos terríveis, né, da pandemia. E naquele contexto, né, tivemos muita dificuldade com a questão da vacina e tudo mais, tal. Foi bem difícil. Muito difícil, né? Não deveria ser, mas foi muito difícil. E aí criou-se lá uma política, né? Criaram-se critérios para priorizar a vacinação. Né? Vamos vacinar os mais velhos, os idosos. Não tem como discordar disso, né? Mas aí vamos pensar racialmente.
Quem são os mais velhos na sociedade brasileira? Os brancos. Brancos. Olha, se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. E aí depois foi assim, agora vamos priorizar os profissionais de saúde. Pô, não tem como ser contra isso. Claro, eles estão na linha de frente, médico, enfermeiro. Quem são os médicos? Os brancos. Olha! Né? E aí, parando para pensar também, quem mais morreu de Covid no Brasil? Estatisticamente. Negros. A primeira morte de Covid no Brasil foi uma mulher negra empregada doméstica, cuja patroa tinha acabado de voltar de uma viagem da Europa. Perfeito. Então, se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. Isso é racismo estrutural. Isso é o racismo estrutural. Fantástico. A gente não tem noção da proporção e de como se chega a essa conclusão. A gente não tem noção. E porque também, Márcia, o racismo, eu costumo dizer isso também apoiado aqui no Silvio Almeida, né, nos textos que ele produziu, o racismo no Brasil ele é de uma sofisticação impressionante. É uma tecnologia de poder, de opressão e exclusão muito sofisticada. E como é que se dá essa sofisticação, Fábio? Por exemplo, uma das formas é a sua negação. Sim. Ele é negado, o racismo brasileiro, né? Isso a Lélia Gonzalez já falava isso há muito tempo. Racismo no Brasil, ele é por denegação. A sociedade brasileira não se reconhece e não se admite enquanto racista, né? E aí o Silvio Almeida resgata isso dizendo que a negação é muito importante para o racismo continuar existindo. Porque quanto mais ele for negado, a sociedade não vai se mobilizar para enfrentá-lo. E aí ele continua se alimentando, né? Isso é uma parte da sofisticação do racismo. A outra parte, e aí eu também eu me debruço aqui no antropólogo Kabengele Munanga, né, professor aposentado da USP, ele diz que o racismo no Brasil é um crime perfeito. É tão perfeito que as vítimas... O racismo no Brasil ele é essencialmente antinegro, né? As vítimas, negros, muitos negros, não têm consciência que estão sendo atravessados pelo racismo constantemente. Também muitos negros aprenderam a negar a existência do racismo, a não associar sua condição de vida material, sua condição de vida social com a existência do racismo. Isso é sofisticado. Isso é um dado da sofisticação do racismo no Brasil. E aí é por isso que ele funciona tão bem. Funciona bem. Funciona muito bem. Exatamente, né? Exatamente. E desde quando a gente começa a ouvir a palavra racismo estrutural, a expressão, né, racismo estrutural, não é tão recente. A gente começa a perceber que alguma coisa evolui e não sei se a passos curtos, a passos médios ou a passos largos, mas a gente começa já a tocar no assunto e isso já é alguma coisa, já é um avanço. Acho que é um avanço. Eu penso, Márcia, que nos últimos 20 anos tivemos um avanço importante. Tivemos um avanço importante, nós estamos aqui conversando sobre racismo estrutural. Né? Há 20 anos atrás, eu acho que seria impossível a gente estar aqui conversando sobre racismo estrutural. Então, sim, tivemos avanço. A Constituição de 88 tipifica o racismo como crime imprescritível e inafiançável. Eu considero isso um avanço. Em 2003, foi aprovada a Lei 10.639, que determina o ensino da história da África e dos africanos na educação básica. Eu também considero isso um avanço. E todo esse avanço, no meu entendimento, Márcia, é resultado da luta, da mobilização e do tensionamento protagonizado pelo movimento negro, né? O movimento negro brasileiro ele tem uma importância significativa. Esses avanços nessa pauta que tivemos sobre a questão racial, relações raciais no Brasil, o movimento negro que conquistou, né? E quando eu falo de movimento negro, eu estou falando de instituições que surgiram desde lá atrás, né? No Brasil republicano, por exemplo, você tem uma ideia, de 1890 até 1937, havia só em São Paulo, 129 instituições negras. Só em São Paulo. 120, de 1890 a 1930, Olha. Só em São Paulo. A instituição mais importante, Frente Negra Brasileira, fundada em 1931, a Frente Negra Brasileira chegou a ter 10 mil filiados. A Frente Negra Brasileira tinha uma banda de música, atendimento para advogado, tinha atendimento psicológico, tinha uma escola e já defendia o ensino da história da África, dos africanos. Durou de 1931 a 1937. Frente Negra Brasileira, primeira instituição negra de massa. Então a luta contra o racismo não começou agora. O que tivemos agora são avanços, alguns resultados. Porém, acho que vale a pena a gente pontuar isso, né?
Apesar desses avanços, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Apenas por ser negro. Tivemos avanços? Não tem como negar. Tivemos. Porém, é preciso mais a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Que é surreal. Isso é quando a gente para pra pensar, né? Surreal. No Brasil, república, nós nunca tivemos... República, Brasil, república. Uma legislação segregacionista, como tivemos lá nos Estados Unidos, as leis de Jim Crow, como tivemos na Alemanha nazista, né? Leis verdadeiramente segregacionistas, como tivemos na África do Sul, no apartheid. No Brasil, não. E ainda assim, a maioria negra foi mantida à margem da sociedade, sem o aparato da lei. Olha como o racismo no Brasil é sofisticado. Nem precisou de lei para funcionar. Verdade. Eu estava vendo um documentário, e aí de forma muito madura eu já te peço desculpas, porque realmente não vou saber falar exatamente a fonte, mas foi no canal Curta, da TV fechada. E aí eu não atentei muito bem para o que era, mas falava um pouquinho da construção de Brasília, como que ela surgiu, como que a construção de Brasília então foi idealizada, já que nós, como cariocas e Rio de Janeiro, éramos a capital do Brasil à época, e que ela surge como uma iniciativa de negar a ascensão do negro já no Rio de Janeiro. Isso é real? A construção de Brasília foi resultado de uma articulação, vamos chamar de geopolítica e política ideológica, né? A ideia fundamental foi afastar a capital da população mais mobilizada para a reivindicação, levar a capital do interior para que as elites políticas tenham tranquilidade para governar. Contra essa maioria. Né? E aí a maioria... E essa maioria é negra. Não tenha dúvida, né? Entendi. Claro, Brasília foi inaugurada em 1960, mas a obra começou a ser pensada, né, em 56, logo no início do governo Juscelino Kubitschek. Anos antes, ainda no segundo, né, governo de Getúlio Vargas, nos anos 50, vários prédios públicos tinham sido inaugurados aqui na cidade, ali no Castelo, né? O Ministério da Fazenda, né? O Ministério do Trabalho ficava no centro da cidade, ou seja, a estrutura administrativa federal no Rio de Janeiro, pouquíssimos anos antes de Juscelino assumir, estava sendo estruturada. Então não havia efetivamente uma intenção, digamos, histórica de transferir a capital. A questão é que a nossa elite política percebeu que a capital, no centro urbano mais importante do país, poderia comprometer interesses não muito nobres dessa elite política. Então, Brasília foi uma forma muito interessante de manter isolado o poder, né? E a gente pode observar isso até nos dias de hoje, né? Imagina, muitas decisões que o nosso atual Congresso, Márcia, está tomando. Se o Rio de Janeiro fosse capital, se São Paulo, não precisava ser o Rio, fosse capital, esses caras não iam andar na rua. Eles não iam andar na rua. Eles iam para o restaurante e ter alguém... Exato. Em Brasília, não tem nada disso. O restaurante que eles frequentam é só deles. O médico que eles frequentam é só deles. O hotel que eles frequentam é só deles. E Brasília também foi construída... Né? Isso é uma contradição, né? Que o Niemeyer era comunista, né? Brasília foi construída como uma cidade anti-motim. Os principais prédios de Brasília são cercados por um lago. Só tem uma entrada. A gente viu isso naquela tragédia do 8 de janeiro. Perfeito. Só tem uma entrada. Isso foi pensado para evitar manifestação. Talvez, eu também não posso afirmar, mesmo sendo professor de história, não sou enciclopédia, talvez seja a única capital importante, né? O Brasil, considera o Brasil um país importante, cuja capital não está no centro urbano mais importante. Todas as grandes capitais estão no centro urbano, né? Paris, Washington, Berlim, né? O Brasil, não, está lá no interior. Tá lá no... Exato, é verdade. Olha como a gente nunca Isso é projeto para a forma de manter afastada a pressão popular. Isso é um projeto. O investimento fantástico que foi para criar. Nossa, Brasília não se paga. Numa época que nem... Não vejo. Não vejo. Mas não tinha nenhuma justificativa. A não ser esta política ideológica. Sim. Para se construir Brasília, para tirar a capital aqui do Rio de Janeiro e levar para Brasília. Ministérios erguidos aqui no Rio de Janeiro, quebrados depois. E o custo disso, né? Teve o custo da obra, sim, mas teve o custo também para você levar os profissionais daqui para lá. Você imagina, Márcia, você, por exemplo, vamos imaginar, Márcia no Ministério da Justiça.
Márcia e Cláudio moram no Leblon. Aí, né, mora no Leblon, profissional, trabalha no governo federal, mora no Leblon, tem lá uma redezinha de vôlei, né? Poxa, a vida toda organizada. Aí chega o governo e fala assim, Márcia, a capital foi transferida, agora tu vai para Brasília. O que você vai falar? Eu, moço, olha onde eu moro. Eu vou para Brasília fazer o quê em Brasília? Aí o governo diz para você assim, não, nós vamos dobrar o teu salário. Nós vamos pagar 2 vezes por mês para você vir aqui no Rio de Janeiro. Foi assim que foi feito. Para convencer essa rapaziada para ir para lá. No meio do nada. Brasília nasceu no meio do nada. Você pega a foto da obra de Brasília, você vê o horizonte, não tem nada. Porque é isso. Brasília nasceu no meio do nada. É a capital da geopolítica. Levar a capital para o interior para que nossas elites políticas tenham tranquilidade para governar. Que é um absurdo. Ceilândia, que está lá, né? Hoje pode ser considerada a maior favela da América Latina? Acredito que sim. Porque maior também. A Brasília também, né? Apesar do Niemeyer, eu já li uma entrevista do Niemeyer acreditando que Brasília pudesse ser nasceu de uma idealização de um espaço para que todo mundo pudesse conviver e tal. Claro que isso não deu certo, né? Você tem a periferia de Brasília, Ceilândia e outras cidades ou bairros que é onde a miséria, a violência, todas as formas de violência, racismo, homofobia e tal estão presentes de uma forma significativa. E Ceilândia, sem dúvida, se não for a maior, eu não sei te dizer de maneira correta, é uma das maiores e com muitos problemas sociais na capital. E que é absurdo. Não, e que é camuflado. Até a informação é camuflada, né? Exatamente. Para que a gente não tenha ação sobre isso. Exatamente, é isso aí. Indo para um pouquinho para o lado da educação, como é que você acredita que esse racismo estrutural pode ser trabalhado e como ele se evidencia claramente em instituições educacionais? Das mais variadas, tá, Fábio? Desde do ensino público ao ensino da elite, lá, particular. No meu entendimento, Márcia, o racismo ele fica muito evidenciado a partir da negação de se apresentar para os estudantes outras formas de vida, outras formas de sociabilidade, outras formas de conhecimento. O que a gente aprende na escola, né? A gente aprende da escola a história do homem branco, hétero, católico, cristão, rico e burguês. É isso que a gente aprende na escola. A gente não aprende, fundamentalmente, não aprende na escola a história dos povos originários, aqui no Brasil, né? A história e nas Américas. A gente não aprende na escola a história dos povos africanos. A gente estuda a história do negro a partir da escravidão, né? Aí o negro nasceu escravizado, né? Então, este é, no meu entendimento, um reflexo muito nítido, ainda nos dias de hoje, né? Apesar de todos os avanços, muito claro da presença do racismo, né? Nas escolas, fundamentalmente na educação básica, né? Fundamentalmente na educação básica, mas na educação superior também. Você negar a milhões e milhões e milhões o conhecimento, a produção científica, né? A forma de sociabilizar de outros povos, dos povos ameríndios, né? Dos povos africanos. E esta tendência tem permanecido ao longo dos séculos. E, no meu entendimento, isso é uma forma de manifestação do racismo na educação. E olha, 2003, Márcia, tivemos uma alteração na LDB, com Lei de Diretrizes e Bases, que é a principal legislação que regula e organiza a educação básica no Brasil. Em 2003 foi aprovada a 10.639, que eu já citei aqui. Lei que determina o ensino da história da África e dos africanos. Em 2008, uma outra alteração. Incluiu-se o ensino da história dos povos indígenas. A maioria dos sistemas de ensino não coloca em prática adequadamente nenhuma das duas leis. Só está lá no projeto político-pedagógico, mas... Às vezes nem está no projeto político-pedagógico. Você imagina, você chega numa escola, Márcia, e o diretor diz assim, olha, Márcia, nessa escola aqui, a gente não vai ensinar nem matemática, nem física, nem química, tá? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Essa lei 10.639 tem 21 anos. A 11.645 tem 16 anos. Eu me lembro bem, né? Eu trabalho em rede privada de ensino há muito tempo. Quando a lei foi aprovada, muitos colegas perguntavam, Fábio, sou professor de química, cara. Como é que eu vou fazer para
fazer valer essa lei aqui, eu não sei nada. Eu falei, cara, eu também, vamos junto, eu também, Então, vamos aprender. Sim. Vamos aprender juntos. Hoje, 21 anos depois, eu escuto ainda esse tipo de justificativa. Mas eu não sei. Mas hoje não tem desculpa mais não. Você tem... O próprio Ministério da Educação publicou as diretrizes, os parâmetros curriculares. Hoje você já tem dissertação de mestrado, tese de doutorado, uma série de trabalhos acadêmicos que pautam essa questão. Inclusive a prática, né? Inclusive a prática. Então não tem desculpa. No meu entendimento, eu sei que isso pode provocar, sim, um certo desconforto. O que explica a dificuldade de se fazer valer a 10.639 e 11.645 nos sistemas de ensino público e privado? Racismo. Mesmo que não se tenha intenção, que, aliás, esta é também, Márcia, uma sofisticação do racismo brasileiro. Ele pode se manifestar mesmo que a gente não tenha a intenção. Ele se manifesta mesmo que a gente não tenha intenção. O antirracismo já é o contrário. Ele só vai acontecer se você tiver intenção, senão ele não acontece. Então, no meu entendimento, na educação, você não contar, não validar da mesma forma que valida o conhecimento eurocêntrico, né? O conhecimento de povos africanos, o conhecimento de povos indígenas, é um reflexo do racismo. Não tenho dúvida. É um reflexo do racismo. E o que incomoda é que você, ainda hoje, se você vai numa escola, o exemplo que eu dei, e os pais percebem que a escola não dá matemática, física e química, vai reclamar, né? Perfeito. Mas não dá a história da África, dos africanos e dos povos indígenas. Passa. Não tem problema, exatamente. Passa, não tem problema, né? E aí passa a perceber que é um problema da história. Exato. É como se só a disciplina, a história... isso é um equívoco. Não, são dois... Primeiro, achar isso. Muito bem lembrado por você. Esse tema tem que ser tratado nas aulas de história, nas aulas de literatura, ciências humanas. Equívoco, primeiro equívoco. Outro equívoco. Esse tema racismo, antirracismo, educação antirracista, educação para as relações raciais, só para alunos negros. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Né? Eu trabalho na rede privada, você sabe, né? E as escolas que eu trabalho, a maioria é branco. E muitas vezes sou confrontado com isso, né? Mas, Fábio, será que vale a pena escola de maioria branca? Não só vale a pena, como é imperativo. Essa molecada que está aí agora estudante, passam os anos, 15, 16, 17 anos, 18 anos, né? Vão ser empresários, juízes, advogados, médicos, dono de startup. Eles não podem reproduzir o racismo das diversas formas que seus pais reproduziram para manter a população negra subalternizada. Então, a escola tem uma responsabilidade, né? Mesmo sendo, e eu diria principalmente sendo, uma escola de pessoas brancas, majoritariamente, que estão na sociedade racista como nós, né? Estão numa condição de privilegiados. Eles precisam também entender que são também capazes de enfrentar o racismo, que precisam ser capazes de enfrentar o racismo. Eu vi na uma das suas postagens, você falou já que é pouco ativo no perfil do Instagram, mas eu não pude deixar de falar agora, já que a gente está falando de instituição. Me stalkeou, né, Márcia? Stalkeei com muito carinho. Te vi em Madureira. Com o pessoal do ensino fundamental, se eu não me engano. Foi nono ano. E isso. Eles maravilhados. Foi incrível. Maravilhados. Essa atividade foi uma atividade pedagógica que estava dentro da Semana de Combate ao Racismo, lá na escola, né? E houve lá a proposta de trabalharmos dentro da Semana de Combate ao Racismo, Interlândia Carioca, que é o subúrbio, rompendo muros invisíveis, né? Essa turma é a turma da Gávea. E ali nós levamos 100 alunos aproximadamente. 97 nunca nem tinham ouvido falar em Madureira. Nunca tinha ouvido falar em Madureira. E aí a ideia foi levar os alunos de ônibus até a Central do Brasil. Lá na Central contamos a história do prédio, que aquele prédio é histórico, é de 1943 e tal. Falamos da expansão para o subúrbio, transformações urbanas no centro da cidade, a população foi ocupando o subúrbio. Falamos dos 5 ramais, falamos do absurdo, né, que é custar R$ 7,20, né, a passagem do trem, o serviço, no meu entendimento, muito ruim, custar R$ 7,20. Pedimos para eles imaginarem, né, perguntarem para as pessoas que trabalham na casa deles onde que eles moram e como chegam até lá, né? E teve um garoto até que falou assim: não, a minha babá, ela mora em Nova Iguaçu.
Então ela pega trem. Eu falei, trem? Você mora na Gávea? Moro. Ela pega trem e ônibus para ver sua casa. Aí ele parou e pensou assim, caramba, quando eu acordo ela já tá lá. Olha que horas essa pessoa não deve acordar. Aí foi isso que nós perguntamos, tá vendo? A qualidade de vida. Tá vendo aí? Aí ele falou, caramba, quando eu acordo ela já tá lá. Então aí a gente aproveitou isso para dar essa sacudida no aluno, né? E aí pegamos o trem para ir em direção, trem Ramal Deodoro, que é o parador, para ir em direção à Madureira, né? E aí fui tocando cavaquinho e tal, falando de alguma, mas passamos pela Mangueira, Maracanã, que era onde muitos, né? Aqui eu conheço, Maracanã, sim, né? Sim. Aqui eu conheço, tal. E fomos indo, né? Quando passamos ali no Engenho de Dentro, eu mostrei o maior estádio mais bonito da América Latina, que é do Botafogo. Tinha que falar. Não, mas todo mundo... Mas é verdade, isso é constatado, todo né? Mundo fala, tá. Que é do Botafogo. Quantas pessoas cabem lá? Deve ser 1 milhão, 1 milhão e meio. Bom, vamos lá. Passamos dado ali... histórico, né, Fábio? Dado histórico. Passamos em Piedade, né? Piedade você tinha ali o maior centro universitário do curso superior do Brasil. Durante muito tempo foi a Universidade Gama Filho, né? Sim. Que faliu e agora vai virar um parque. Chegamos em Madureira. Fomos na CUFA, Central Única de Favelas. Fizemos ali uma oficina. Atravessamos, fomos ao Mercadão de Madureira. Falamos da importância do Mercadão de Madureira para as pessoas. As reações, Fábio? Nossa. As reações desses alunos? Eles ficaram maravilhados. Onde eu estou, né? Maravilhados. Falamos da importância do Mercadão de Madureira para aqueles seguidores de religião de matriz africana. Mostramos lá as ervas, os animais e tal. Teve um menino que comprou até um coelho. Falou, pô, Fabão, vou comprar um coelho. Aí comprou um coelho, né, com autorização da mãe. Sim. Fomos no Império Serrano. Falei um pouco do quão negro é, né, o Império Serrano, que tem uma matriz, uma tradição negra muito poderosa, e terminamos na Portela. Foi extraordinário. Muitos responsáveis depois retornando. Ai, que atividade bacana. Positivamente. Positivamente, porque de fato eles ampliaram um pouco. Poxa, o meu mundo não é só Zona Sul, né? O Rio de Janeiro também é, né? E o interessante é levar esses meninos para a periferia, e foi isso que nós pensamos pedagogicamente, para mostrar a esses meninos não o precário da periferia, né? Que é o que mais se valoriza. Mostrar o quão potente é a periferia. Né? O quão potente é Madureira. Gente, o bairro Madureira tem 2 escolas de samba na mesma rua, né? E 2 escolas históricas Portela, ali, né? Portela e Império Serrano. Então, a periferia, bairros majoritariamente negros, são bairros onde você tem uma potência criativa também bastante importante. Foi essa ideia também que nos conduziu até lá e foi maravilhoso mesmo. E reverberou de forma positiva para a família. Muito positiva. Isso é uma ação antirracista. Exato. Isso é exatamente o que eu ia lhe perguntar agora. Né? E modifica o pensamento, modifica, reverbera para os pais, reverbera para todo mundo. Tem pai pedindo para fazer, tá? Mandaram mensagem, podia fazer com os pais. Tá. Olha, você pode falar qual foi a escola? Você que sabe. Escola Parque. Escola Parque. Escola Parque na Gávea. E lá você acredita que o trabalho antirracista, de uma atividade antirracista, funciona bem? Está avançando, sim, não tenho dúvida, a partir de 2020... naquele contexto da pandemia, e a partir do assassinato de George Floyd, né, que desgraçadamente foi transmitido para o mundo inteiro. Sim. E aí parece que houve um certo despertar de muita gente que ainda estava em estado letárgico para questões raciais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso acaba repercutindo também na Escola Parque. Aí a gente viu mais pais mobilizados com essa pauta, estudantes cada vez mais também mobilizados com essa pauta. Nasceu o coletivo antirracista Carolina Maria de Jesus, tocado pelos estudantes, e nasceu o Comitê Antirracista da Escola Parque, que eu estou na coordenação. E isso tudo fez com que Lá tem um? Tem um. Olha! Né? Isso tudo fez com que desse mais visibilidade ainda a trabalhos com esse recorte, né, das relações, da educação para as relações raciais, que já vinha sendo feito e agora cada vez mais adensado, né? A Semana de Combate ao Racismo desse ano foi a 6ª edição. A primeira edição da Semana de Combate ao Racismo foi em 2019, né? Esse ano fizemos a 6ª edição. E aí, eu acho que você começa a perceber a sementinha plantada lá em 2019, que hoje já começa a dar alguns frutinhos. Você sabe que, Márcia, alguns responsáveis, inclusive, dão essa devolutiva pra gente, né? Que às vezes o pai, em casa, dá uma escorregada, porque o racismo está tão naturalizado, o menino interpela. Novinho, no 6º ano, 5º ano. Não, mãe, pai, isso é racismo, hein?
Nossa, que Isso bonito aí isso. é assim, não, é muito legal, muito legal. Tá Que dando, alegria! tem muito que se fazer, mas Sim. tem muita coisa já sendo feita. Sim, sim, sim. Até porque a gente traz expressões muito claras que nossos pais falavam. Ah, sim. Né? Essas expressões são Sim. trabalhadas e são desmistificadas. Criado mudo. Isso. Mulher tem um pé na cozinha. E ovelha denegrir, negra, ovelha denegrir. negra. E pode parecer que muita gente ainda hoje, né? Por isso que a sofisticação do racismo, né? Ah, mas isso é exagero. Isso é mimimi. Ah, será que... não é exagero, não é mimimi, porque a base de onde essas expressões nasceram é uma base onde negros estavam numa posição de desumanos, não humanos. Então a gente pode desmistificar isso e não usar esse tipo de expressão. Não tem, até porque tem outras, né? Ou se policiar, pelo menos, né? Não Sem devo dúvida. falar... Sem dúvida. Eu acho que não é hoje se fala tanto de racismo estrutural, muita gente fala de forma amadora. Sim, né? sim. Sou racista. Mas a gente traz o racismo mesmo. Exatamente. Não Não tem, é o que você falou de forma muito elegante. A gente é muito sutil. Eu, como uma mulher branca, me coloco nesse meio. E tem uma questão, viu, Márcia, que eu tenho visto aí algumas manifestações de pessoas brancas dizendo assim, não, o racismo é estrutural. Eu deslizei, eu cometi um ato racista, mas a culpa não foi minha. Não, essa não foi. A culpa não foi minha por causa do racismo estrutural. Então, muitos acreditam, se o racismo é estrutural, o indivíduo não tem nada a ver com isso. É exatamente o contrário. Por ele ser estrutural, que todos os indivíduos brancos, fundamentalmente, precisam se responsabilizar, né? E essa do que eu tenho até amigos... Eu tenho amigas, já me relacionei com homens. E aí vem também uma pergunta para ti, Fábio. É negro, preto? Como é que hoje a gente, da forma correta, a nomenclatura correta, para... Eu sou uma mulher branca, você é um homem negro, preto, como é que se fala? Bom, classificações raciais. Sim. O tema é esse. E tem que ser no plural. Classificações raciais. Porque no Brasil, até por conta do racismo, né, a gente tem essas questões. Muito difícil, por causa do racismo, né, ter uma classificação racial que atenda a todos, ou que atenda a todas as tonalidades da pele dos brasileiros, né? É muito difícil. Então, o movimento negro imaginou o seguinte, bom, a gente precisa mostrar para o Estado brasileiro que nós existimos. Porque o Estado brasileiro define política pública a partir disso. Mas como? A partir de quê? O censo. Vários censos foram realizados no Brasil sem o quesito cor e raça, né? Então, como é que o Estado vai definir política pública se não tem ali expresso, são tantos os negros, tal? Tem que ter. O censo é um instrumento fundamental de definição de política pública. Outros tantos censos foram realizados com o recenseador olhando para o recenseado e ele, recenseador, que marca. Mas deixa eu ver aqui. Acho que ele é moreno. E botar aqui moreno. Né? Graças ao tensionamento provocado pelo movimento negro, e aí também vieram estatísticos, acadêmicos, cientistas sociais, chegamos à classificação que nós temos hoje. Estatística e oficial para a estatística. Essa é a classificação. Nós temos 5. Preto, pardo, branco, amarelo e indígena. O recenseador vai na sua casa e tem outra conquista do movimento negro. É autodeclaração. Ele pergunta para você. É como você se vê. Exatamente. Ele pergunta para o recenseado, né? Qual é a sua cor, qual é a sua raça? E ele vai lá e você diz, eu sou preto. Ele marca. Ainda, como as tensões provocadas pelo movimento negro sobre essa questão de classificações sociais, chegou-se à conclusão que negros no Brasil é o total de preto mais pardo, que é, em tese, o negro de pele mais clara. Por que isso? Estatisticamente, as condições sociais de pretos, negro de pele escura, e pardos, negro de pele clara, estatisticamente as condições sociais são muito parecidas. Então não faz sentido, do ponto de vista estatístico, você separar esses dois grupos. Então, e você concorda com isso? Plenamente. Preto mais pardo igual a negro. Entendi. Né? Agora, como eu disse para você, no Brasil, o Brasil é muito grande. Pode acontecer o seguinte, ser pardo no Pará é muito diferente de que ser pardo no Rio Grande do Sul. Né? Claro. E é isso mesmo. Entretanto, do ponto de vista estatístico, só temos essas 5 opções. Entendi. Preto,
pardo, amarelo, branco e indígena. Sendo negros igual a soma de pretos e pardos. É esta soma que deu em torno de 55%. Né? Agora, mas, Fábio, o que eu faço? Eu olho para uma pessoa negra, o que eu faço? Eu costumo dizer o seguinte, chama pelo nome. Chama pelo nome, né? Não, mas, senhor, mas eu não sei o nome. Se não sabe o nome, senhor, por favor. E se tiver intimidade, pergunta para a pessoa, posso chamar de preto, pardo, negro, o que você... Pergunta para a pessoa. Né? Que eu acho que... repara, o outro lado a gente não tem esse conflito, né? A gente não tem esse conflito. Como é que eu chamo uma pessoa branca? É branca, é clara? Olha o racismo atravessando aí. Exatamente. Né? Se a gente se incomoda, se a gente se incomoda com um lado e não se incomoda do outro, tem alguma questão. E aqui no Brasil, Márcia, tem uma questão que eu acho muito importante também pontuar. A sua definição racial, ela se dá pelo teu fenótipo. Pelo teu fenótipo. A cor da tua pele, a grossura do teu lábio, do teu nariz, se o teu cabelo é crespo. É o conjunto dessas características, do teu fenótipo, que coloca você num lugar de branco ou preto. E outra coisa, raça, essa raça que eu estou falando aqui, ela é uma construção social, não tem nada a ver com a biologia. Não tem nada a ver com a biologia. Biologicamente, só existe uma raça. Sim. Humana. Perfeito, porque é difícil as pessoas entenderem isso. O branco, preto e tal, isso é construção histórica e social, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, você no teu caso, uma mulher branca, eu olho para você e todo mundo olha para você branca. Uhum. Pode ser, eu não sei como é que é a tua história passada, pode ser que a sua avó seja negra. Pode ser que seu avô seja negro, mas a tua pele é branca, você vai ser lida como branca. Isso no Brasil. Entendi. Nos Estados Unidos não é assim. A classificação é pela origem, não é pela marca. Você pode ter a pele branca como você, mas se seu avô for negro, você é negra. Nos Estados Unidos são 14 classificações. 14. Então, cada país, em função da construção histórica e tal, tem a sua. A nossa é isso, né? Entendi. Teve um censo no Brasil, onde as pessoas perguntavam qual a sua cor, e era uma pergunta aberta. Não tinha lá as opções, que o IBGE identificou 136 cores. 136. Eu sou branco, eu sou puxa para branco, eu sou moreno claro, eu sou jambo, eu sou pretinho, mas nem tanto. Né? E o cara o recenseador ele foi orientado para isso. Olha. O que a pessoa falar, você anota. Sim. Puxa para branco, moreno claro, jambo, jambinho. Quem são essas pessoas? Negros, né? Sim. E a gente sabe disso, né? Para poder ser aceito, quanto mais próximo do branco, que é considerado o padrão ideal, né? Melhor. Por isso que o preto, o negro de pele clara, ele também sofre racismo, mas ele tem uma passabilidade um pouco maior, né? É muito possível, por exemplo, negros de pele clara terem ouvido assim, mas você não é tão negro assim... Ou então, você é um negro ou uma mulher negra, então sofre muito com isso. Você é uma negra de traços tão finos, né? Nossa! Exatamente Tudo isso manifestação do racismo. Chocante. É chocante. É chocante. É muito chocante. É muito chocante. Ela é uma negra bonita. Bonita. É como se não pudesse ser. Ela é negra, mas é muito mais. Mas é muito bonita. Que absurdo. Ela é negra, mas é muito bonita. Então, essas questões a gente precisa, Márcia, assumir isso, né? Nossa responsabilidade de todo mundo, assumir a responsabilidade de enfrentar o racismo, né? E é uma forma de escapar, né, dessa responsabilidade. Você trouxe aqui, eu acho legal falar sobre isso, que mas eu tenho muitos amigos negros. E aí eu estava vendo uma entrevista do Thiago Amparo. Thiago Amparo é advogado, né? Professor da faculdade Getúlio Vargas, lá em São Paulo, um grande ativista. Ele falou assim, olha, esse negócio de dizer que tem amigo negro, para com isso. Só vai valer, você só pode falar isso se você tiver 10 melhores amigos negros. Menos de 10 é melhor não falar não, que pega mal pra caramba. Porque sempre assim, eu tenho um amigo negro, num país de maioria negra. Isso é tudo pra gente escapar dessa história. Melhor não falar. Verdade. E aí vamos puxar um pouquinho, Fábio, para falar, então, já que a gente está falando de tantas expressões, esse racismo tão claro, como é que ele se comporta nos outros países do mundo?
Você acha que o Brasil é um pouquinho mais... Não. A nossa realidade, as relações raciais no Brasil tem a ver com a história do Brasil. Tanto que, muito provavelmente, Márcia, se você sair do país, você vai ser discriminada. Também, né? Porque ou de forma mais agressiva. Lá fora, você não é necessariamente lida como uma mulher branca. Você é lida como uma mulher branca e por isso tem muitos privilégios no Brasil. Porque esta estrutura tem a ver com a nossa formação histórica e cultural. Cada país tem a sua. Como eu acabei de falar aqui, que nos Estados Unidos você tem 14 tipos, né? 14 classificações. Né? No Brasil nós temos 5. Em outros países é diferente. Né? Então, você nos Estados Unidos, de onde você é? Brasil. Então, você é latina, que é outra história. É outra história de preconceito também. É outra história. Então, mas aqui é pior do que lá, aqui é melhor. Não existe racismo bom, né? Sim. Não existe racismo bom. Verdade. Não vejo isso. Mas é importante entender que são estruturas diferentes. Logo, as manifestações do racismo lá e cá também são diferentes, porque o processo histórico, o processo de formação social foi diferente, né? Então, a nossa realidade racial, vamos dizer assim, é só nossa. Ela é tropical, é tipicamente do Brasil, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma realidade parecida com essa. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum comparar, né? Nos Estados Unidos, os negros não passam de 15% da população. São minoria absoluta. Não tem mais do que 15% da população. O preconceito lá existe de forma agressiva e vai continuar existindo. E também tem a ver com a história do país, né? O país demorou também a abolir a escravidão. No pós-escravidão, estabeleceu-se aquele critério iguais, mas separados. Vieram políticas explicitamente segregacionistas, especialmente nos estados do Sul. Ônibus para branco, ônibus para preto, escola para branco, escola para preto. Então, toda essa história, né, contribuiu para as relações raciais nos Estados Unidos hoje. A nossa história foi diferente. Né? Nós aqui no Brasil fomos socializados para acreditar em duas... que eu considero falsas verdades, que têm um poder enorme de encobrir a nossa realidade racial, né? A democracia racial. Nós acreditamos e nós fomos socializados para acreditar nessa ideia, né, de que as relações raciais no Brasil são pacificadas, né? E embora nos meios acadêmicos, nos meios mais progressistas, já sabemos que a democracia racial não existe. Sabemos disso, ela é um mito, mas no nosso cotidiano ela ainda está presente. Né? Isso atrapalha efetivamente a compreensão e o envolvimento na luta antirracista. E a outra ideia é a ideia de meritocracia. A gente acredita muito nisso. A gente atribui o fracasso e o sucesso da pessoa à pessoa. A única responsável é você, ao indivíduo. Num país profundamente desigual, onde as oportunidades não são iguais para todos, valorizar, né, a meritocracia é um absurdo. Então, essas duas ideias que aí estão presentes e têm muita força ainda nos dias de hoje, meritocracia e democracia racial, atrapalha o engajamento na luta antirracista e atrapalha fundamentalmente as pessoas brancas. Né? O Brasil talvez seja, Márcia, um dos únicos países do mundo onde a pauta antirracista só tem majoritariamente negros na pauta antirracista. Que deveria ter mais brancos. Deveria, claro que tem que ter mais. Você vê, por exemplo, na África do Sul, na luta contra a apartheid na África do Sul, claro que a luta foi protagonizada por negros, mas você tinha brancos engajados verdadeiramente. Na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos também você tinha brancos verdadeiros. Claro, a luta protagonizada pelos negros, mas você tinha brancos engajados verdadeiramente. Aqui no Brasil é uma dificuldade danada. Né? Aqui no Brasil, essa luta de vocês, tamo junto, mas me deixa aqui, vai lá, muito é difícil. Bonita, que coisa linda. Por uma série de razões, porque a nossa história, a nossa formação social, a nossa formação política teve outro caminho que fez do branco, né, escolher até, isso é um privilégio, fez do branco um ser ideal a ser atingido e fez do branco uma figura capaz de não se responsabilizar
pela existência do racismo no Brasil, por exemplo. No máximo é aliado. Costumo ouvir muito isso. Eu estava num debate recentemente que uma colega professora comentou isso. Aliado, e não quero um aliado, não precisa não, obrigado. Né? Dispensa, aliado né? Porque não é ativo. Exatamente, né? Aliado vai embora a hora que quiser. Hoje eu não estou mais afim, não. Tchau. Cansei desse papo. O fundamental é que tenhamos pessoas brancas que se responsabilizem pela luta antirracista. Se responsabilizar, entender o que é o privilégio da branquitude, aceitar que esse privilégio existe independente da sua vontade, abrir mão dele e se responsabilizar pela luta antirracista. Aí sim, aí você está mobilizado. E onde é que essas pessoas podem buscar esse conhecimento, Fábio? Márcia... Para ser não só aliado, para ser ativo... Isso, você tem hoje, né, recursos à disposição de muita gente, né? Principalmente pessoas brancas que, na pirâmide social do Brasil, estão numa condição de privilegiado, né? Você tem hoje podcasts maravilhosos, não tão maravilhoso quanto o teu, que é extraordinário, mas você tem podcasts maravilhosos. Por exemplo, tem um projeto Quirino, né, que é inescapável. Todo mundo tem que ir lá ouvir esse projeto Quirino, né, que conta a história do Brasil tendo o negro como protagonista. É absolutamente fundamental. Você tem ainda o podcast chamado História Preta, Vidas Negras, extraordinário, né? Você tem uma coleção de livros organizado pela Djamila Ribeiro, né, que se chama Feminismos Plurais. Inclusive o livro do Silvio Almeida, O que é Racismo Estrutural, é dessa coleção. E, nossa, põe na internet. Racismo no Brasil, racismo estrutural, você tem uma vastíssima bibliografia que você pode ter acesso, podcasts, canal no YouTube. No YouTube você tem o Canal Preto, que tem várias questões importantes. Tem que fazer essa travessia, né? Há algum movimento em loco? Algum local? Se também pode ser, né? Aqui no Rio. Aqui no Rio de Janeiro temos algumas instituições importantes. Tem o MNU, Movimento Negro Unificado, que tem organização no Brasil inteiro. Tem o IPCN, Instituto de Pesquisa e Culturas Negras, que fica ali na Lapa, na Rua Mendes Sá. Tem o Bloco Cultural Afro em Madureira, a Guibara Dudu é extraordinário, que tem em Madureira, né? E você pode, sem dúvida nenhuma, se aliar ou se juntar, né, a essas instituições ou fazer o seu dever de casa individualmente, né, para construir essa sociedade onde todos têm a oportunidade de viver na plenitude, né? É isso que eu acho que é importante. Não, interessante, até pra gente buscar mesmo. Eu acho. Acho que é um problema que é de todos. Sem dúvida. E principalmente da população branca. Você tocou num ponto fundamental. O racismo reverso. Não, e antes disso, o racismo não é um problema do negro. Isso é muito importante. O racismo não é um problema do negro. O negro não tem problema. Né? Sim. O racismo é um problema da sociedade brasileira. Sim. Né? Se é um problema da sociedade brasileira, é um problema de todo mundo, inclusive de pessoas brancas. Isso é fundamental, deixar isso claro. Não foi o negro que inventou o racismo. Então não é um problema do negro. O negro é a vítima preferencial. Né? Aqui, eu já disse, claro que temos as comunidades indígenas que vêm sofrendo há 500 anos, né? Isso é real também, mas o racismo no Brasil ele é fundamentalmente antinegro. Mas não foi o negro que inventou o racismo. O racismo não é um problema do negro, é da sociedade brasileira. Então é fundamental para que se garanta, né, uma superação efetiva do racismo na sociedade brasileira, a responsabilização da população branca, sem dúvida. E você falou na história do racismo, a gente estava conversando aqui antes, né? Em off. Em off. Sempre sonhei em falar isso, em off. A gente estava conversando aqui em off. Verdade. Racismo reverso. Olha que coisa linda de se falar, né? Não tem como. E é mais comum do que a gente pensa. Teve uma atividade desenvolvida lá na Escola Parque, na Semana do Bem Viver. Já se autorizou a falar da Escola Parque? Pode falar da Escola Parque e você também atua em outra escola, Sim, na Ilha do Governador. Na Ilha do Governador. Do qual eu sou moradora, pode falar também. Tá. Colégio e curso Carpe Diem, lá na Ilha do Governador. E como é que Estrada funciona? do Galeão 872. Nós temos só ensino médio. Entendi. Né? Estamos lá como ensino médio há 14 anos, né? Olha. Mas curso vestibular, 25 anos na Ilha do Governador, bem legal. Né? Obrigado, né, por ter lembrado. Tem o maior carinho pelo Carpe Diem. A gente também faz um trabalho lá bacana de valorizar as diferenças, celebrar a diversidade que existe na sociedade brasileira, formação integral, né, dos estudantes, formar o estudante como cidadão crítico e com capacidade de intervenção. Né? Exatamente. Eu acho que isso
isso é muito importante. Exatamente. Então, esse também é o objetivo lá do Colégio Curso Carpe Diem. Estrada do Galeão 872, vale lá conferir. E nós... Foi realizado um trabalho lá na Escola Parque, né, Semana do Bem Viver, e a professora que conduziu esse trabalho que eu vou citar, ela falou assim, será que pode ter bem viver com racismo, né? Uma professora do 5º ano, a Ayana Lima, excelente professora, e ela começou a mobilizar os estudantes a pensar em estratégias antirracistas. E esses estudantes fizeram uma sala antirracista, né? E aí fizeram um painel para evitar as palavras, denegrir, criado mudo, pé na cozinha e tal, muito bonitinho. E foi lá que eu vi essa frase, né? Racismo reverso só na terra plana. Achei ótimo. Adorei. E é isso mesmo, não tem verdade. como, né? Mais uma vez, a história da formação social política brasileira coloca o branco numa posição de privilégio e poder. Esse branco na posição de privilégio e poder não vai sofrer racismo. Não tem como, né? Racismo também é uma ideologia de dominação. Quem tem poder de dominar é quem tem esse poder instituído. Branco, né? Então, o racismo reverso é uma bobagem. Não existe. Não, ou e se só fala na Terra muito, plana. E se fala muito. Se fala muito sobre isso. Eu também sofro. Exato. Você sofre aonde? E Olha, quando a gente diz... estrutura. Quando a gente fala que branco não sofre racismo, e não sofre mesmo, não estamos dizendo que brancos não têm problema. Tem todos os problemas, né? Mas racismo não é. Porém, a cor da pele não é mais um. Sim. Tem todos, mas a cor da pele não é mais um. Exatamente. Você pode ser um branco, um problema social. Tem vários problemas. Isso aí? Sofre também, tem que lutar, trabalhar, mas o racismo não é uma questão. Não é uma questão. Exatamente. E isso precisa ficar bem claro. Eu acredito. Senão você não vai ter condições e elementos para poder enfrentar, né, o racismo, se é esse o teu desejo. Exatamente. Fábio, há pouco tempo a gente pôde ver na Jornal Falado, escrito, alguns livros que foram, então, retirados dos colégios públicos, o Avesso da Pele. Eu citei aqui alguns que eu tenho aqui anotado, Menino Marrom, de Ziraldo. Até se foi falado do Sítio Pica-Pau Amarelo, da Tia Anastácia. Sim. Né? E isso me chocou um pouco quando a alegação, a retirada se fundamentou em que esses livros eram racistas. Sim. O que eu não sei se você concorda com isso ou não, mas isso ficou um pouco no ar, assim. Os livros são racistas, eu li todos eles e eu não consegui enxergar dessa forma. Sim. Mas aí eu gostaria que você me explicasse. Eu tenho também uma visão sobre isso. E aí eu acho que vale a pena separar, né? O livro do Ziraldo e o livro do Tenório, né? Que é o Avesso da Pele. No meu entendimento, a retirada desses dois livros, né? Das bibliotecas, das escolas públicas onde essa determinação se deu, tem a ver com esse cenário político, né? Ideológico, marcadamente conservador que nós estamos vivendo no Brasil nos últimos 10 anos e ainda temos que lidar com isso, né? Não tem esses livros, essas duas publicações, no meu entendimento, né? Não há nenhuma indicação ali de depreciação de um grupo racial brasileiro, né? Nenhum nem outro, nem o Menino Marrom e nem o Avesso da Pele, né? No meu entendimento. Agora, por outro lado, e essa é uma questão também que causa uma certa polêmica e tal, né? O livro do Monteiro Lobato, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aquele do Pedrinho, né? As artimanhas do Pedrinho. Sim. Esses têm algumas questões que a gente precisa ressignificar, né? Porque o Monteiro Lobato, ele foi um entusiasta das teses eugênicas no Brasil nos anos 30. Teses que acreditavam na supremacia branca, grosso modo é isso, né? O Monteiro Lobato, inclusive, era dono de uma editora onde publicações que defendiam a eugenia eram ali editadas, né? E ele, Monteiro Lobato, claro que a obra mais famosa dele é o Pica-Pau Amarelo e tal, Monteiro Lobato publicou um livro chamado O Presidente Negro. Né? É um livro do Monteiro Lobato e, aliás, é o ambiente nos Estados Unidos, né? E tem lá uma discussão do cabelo, usar um produto no cabelo para deixar de ser negro e tal. Um livro profundamente racista, né? E muitas passagens do Sítio Pica-Pau Amarelo, inclusive envolvendo, né, a Tia Anastácia, tem um caráter depreciativo bastante grande, né? A relação da Narizinho com a Tia Anastácia. Sim. É complicado, né? Eu não sou daqueles que defendem vamos queimar. Mas eu defendo uma discussão.
Sim, o não pode deixar, eu acho que a palavra deixar é passar, né? Como se não é nada disso, deixar passar. Eu acho ruim, porque se você pega o livro e lê, e nem precisa ser muito atento com as informações que nós temos hoje, fica muito claro, muito mesmo ali, evidente, né? A hierarquia entre as raças nas obras de Monteiro Lobato. Para dar um exemplo aqui, rapidamente, né? A cozinheira lá do sítio, né? Quem era a cozinheira do sítio? A tia Anastácia. A dona Benta era dona, né? E estava sempre... Não era? E, pô, nós não temos um produto no mercado, né? Que dialoga. Quem é que aparece lá? Sim, não é a tia Anastácia. Não é a tia Anastácia, né? Então, isso não vem por acaso. Parece que é por acaso, mas não é por acaso. Então, o livro do Monteiro Lobato, né? Ele estabelece algumas hierarquias raciais que têm uma fundamentação racista, sim, né? E aí tem muita gente que diz assim, mas na época não era. Não tem isso. Mas não tem época, né? Na época não era. Exatamente. Na época talvez ninguém reclamasse, né? Sim. Eu escuto muito isso também, Márcia. Mas poxa, antigamente, agora a gente não pode falar nada. Perfeito. Então, não, peraí. Não é que agora você não pode falar nada. Agora as vítimas dessas piadinhas ou desse mau gosto estão mais empoderadas para falar. E essa galera que reclama que o mundo tá chato é uma galera que quer continuar sendo racista sem ser incomodado, né? Quer continuar sendo racista, homofóbico, capacitista, né? Sexista, Exatamente. sem ser incomodado. Porque era isso que acontecia antigamente. Não é que antigamente podia, nunca pôde. Você nunca pôde ser racista, né? Perfeito. Isso não existe, mas tem uma galera que está se sentindo incomodada. Por isso eu digo para você, alguns avanços tivemos. Tivemos, não há dúvida, mas ainda precisamos continuar atentos, mobilizados e com a intenção de fazer diferente, porque ainda tem muita coisa para poder avançar. E aí, para a gente poder fechar o assunto de hoje, o que a gente precisa avançar? O que a gente precisa melhorar? Aonde a gente precisa chegar? Obviamente, sociedade perfeita eu acho que a gente nunca alcançará, porque sempre vai virar metas maiores. Mas, assim, metas maiores que eu digo, assim, a gente chega num patamar, já vislumbra outro objetivo, para melhorar cada vez mais. A ideia da sociedade é sempre viver em mutação para melhora. Isso. O que a gente pode para alcançar, talvez, um ideal social mais humano, mais inclusivo? Márcia, eu acredito muito mesmo no potencial transformador da educação, né? Acho que a educação, a escola, né? E a educação tem um poder gigantesco de garantir a formação de sujeitos mais éticos, mais críticos, antirracistas e que sejam capazes de imaginar um futuro onde todas as existências sejam possíveis. Eu acredito muito nesse poder da educação. Agora, Márcia, não é qualquer educação, né? Porque qualquer educação nos trouxe aonde a gente está hoje. Exato. Né? Então não pode ser qualquer educação. A gente tem que imaginar qual educação. E aí eu lembro aqui da professora Bárbara Carini, né? Ela tem uma frase que diz a seguinte: ou a educação é antirracista ou não é educação. Porque se a educação não for antirracista, você não vai reconhecer a importância de mais da metade da população brasileira. E como é que a gente vai construir um futuro assim? Sem levar em consideração, sem invalidar a maioria da população brasileira. Não tem como, né? Então, penso que uma educação e uma escola que tenha a intenção de ser uma escola antirracista, uma educação antirracista que faça valer a 10.639, que reconheça o racismo como um problema atual. Eu acho que essa escola e essa educação podem sim colaborar de maneira decisiva, né, para a gente construir um outro futuro que seja bom para todos, não só para negros, para todos, né? E aí é preciso que isso não vai cair do céu, né? Isso não vai cair do céu. É preciso que a nossa audiência, né, ela tenha a certeza de que é preciso tensionar a escola. É preciso tensionar onde a gente trabalha, né? É preciso provocar desconforto. Eu costumo dizer isso também. O antirracismo não é para ser confortável. O racismo, ele mata pessoas. O racismo mata, né, efetivamente. O antirracismo não é para ser confortável, não pode ser confortável. Tem que provocar desconforto. Em muitos momentos é importante. Por exemplo, você está numa festa, está num ambiente até familiar, né? Ouviu uma piada racista, sexista, homofóbica, não ria. Pede para quem está contando a piada para você explicar, fulano,
Por que eu tenho que rir dessa piada? Provoca desconforto na pessoa. Tem algum tipo de privilégio, algum tipo de poder? Contrate pessoas negras. Contrate pessoas diferentes de você e diferente da maioria das pessoas que te cercam, né? Isso não custa absolutamente nada. Ou custa muito pouco. Ou custa o desejo de construir um futuro diferente. Eu repito, onde todas as existências sejam possíveis. Eu gostei da palavra desconfortável, né? O antirracismo tem que. Eu também acho. O rol de professores, eu não trago muito isso na mente, mas talvez você saiba posicionar melhor. Há docentes mais brancos do que negros? Ou já há uma equiparidade dentro desse... Depende de onde você está trabalhando, né? Eu só, aliás, uma falha enorme na minha formação profissional, eu não trabalho na rede pública. Eu gostaria, só estudei em rede pública, eu gostaria de trabalhar na rede pública. Eu trabalho na rede privada, então eu olho de maneira que me sinto mais seguro esse perfil, né, da rede privada. E nas escolas que eu trabalho, né, inclusive as escolas do Grupo Baema, né, são escolas chamadas premium, com um ticket médio muito alto, né? Então você tem a comunidade escolar praticamente 90% branca. Estudantes e professores. Na Baema, inclusive, nós que estamos lá na gerência do Núcleo de Diversidade e Inclusão, a direção aprovou uma política de contratação afirmativa, né? Porque fizemos um censo e nesse censo, todos os profissionais das escolas, que são 10 escolas em 5 estados, esse censo mostrou 70% de brancos e 30% de negros, né? E aí até, nossa, 30%, que legal. Vamos botar uma lupa nesses 30%, né? Onde estão esses 30%, né? Inspetores, pessoal da limpeza, são porteiro, educadores também, né? Todo mundo que trabalha em escola é educador. Exatamente. Agora, quando você vai para professor, 2,5%, coordenador, 0%, diretor, 0%, psicopedagogo, 0%. Então, nós apresentamos para a direção lá da Baema Educação e a direção aprovou uma política de contratação afirmativa, né, para que o corpo de profissionais das escolas, já que essas escolas pretendem ser antirracista, ele represente a realidade brasileira, né? E tem dado certo. A gente está satisfeito com isso. Mas na rede privada que eu conheço, que eu trabalho, a maioria é branca, sem dúvida nenhuma. Na rede pública, aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se a maioria é negra, mas você tem um contingente negro bastante expressivo, muito maior do que você encontra na rede privada. Não tem dúvida. É incoerente também quando a gente fala de educação, né? Que é Fábio? Absolutamente incoerente. Porque onde está? Absolutamente incoerente. Eu preciso modificar a sociedade como um todo, exatamente, não é? Exatamente. Pública ou privada? Exatamente. É isso mesmo. A gente precisa ter um olhar O pleno. equilíbrio tem que estar presente em todo lugar. Eu também vejo por aí. E chega a ser agressivo. E é tão gratificante quando a gente escuta esse reforço do que é. Porque muita gente não desconhece. Isso faz muito parte da nossa vivência. Do como a gente foi criado, do que a gente ouviu na escola. Isso. Essa do Monteiro Lobato, que você falou, me dá uma reflexão real do que foi. O Sítio do Pica-Pau Amarelo era uma coisa que a geração X, que foi a minha, cresceu. É isso. E aí a gente traz hierarquicamente e reproduz isso naturalmente, como se aquilo fosse natural. A ordem é essa. E aí uma palavra linda que você usou de forma tão elegante. Nós usamos esse racismo. Exatamente, por aí. Fábio, sem palavras para te agradecer a tua presença aqui. Muito feliz aqui. Maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E para fechar esse momento tão lindo, eu sei que você toca cavaco tão lindamente. Trouxe pro Cadu. Cadu, você vai tocar ou não vai tocar? Cadu hoje não vai tocar. Não vai, então. Eu não sei tocar, Cadu que sabe, eu não sei, mas vamos. Vamos lá? Vai cantar, canta aí. Deixa eu ver se eu sei. Um sorriso negro. Eu não sei. Olha como, olha, eu não sei cantar. Um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro traz felicidade. Negro sem emprego fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro
da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Sorriso Negro, imortalizada pela grande Ivani Lara. Lindo te ouvir. Maravilha, muito obrigado. Obrigada, Márcia, uma honra, obrigada estar aqui, que a gente possa ter mais momentos como esse, Meu para que a gente sonho. possa difundir isso cada vez mais. Muito obrigado, um prazer. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco, nos ouvindo, nos vendo, e que possamos ter mais encontros como esse. Muito obrigada.